Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente gravando o podcast Jovens na Tecnologia. Eu sou o Will. E eu sou a Lavínia. Eu sou o Távora. Boa. Tavra é um Product Owner e ele vai contar um pouquinho mais do dia a dia. Mas antes disso, vamos conhecer. Quem é você? Quantos anos você tem? O que você faz? Onde você se formou? Me diz aí. Eu sou o João Távora, atualmente tenho 21 anos, fazer 22 em setembro. Ainda não me formei, estou no 7º semestre de Engenharia de Software. E é isso aí, moro em Brasília e faço faculdade lá na Zanorte. Boa, muita informação. Legal. Mas faz faculdade de quê? Engenharia de Software. Engenharia de software. Legal. Me conta um pouquinho da sua jornada para você escolher a tecnologia, para você chegar nesse trabalho. A gente viu aqui algumas histórias das pessoas vendo isso desde a adolescência. Para você foi assim também? Na minha situação, desde do ensino fundamental, eu queria ser engenheiro civil. Aí, com o tempo, foi morrendo esse sonho, né? E um dia, no terceiro ano do ensino médio, eu estava fazendo PAS, aqui em Brasília tem um PAS, né? Que são três provas que você faz. Aí, com a pontuação que você tira nelas, você consegue escolher o curso que você vai entrar lá no UNB, né? Que é pública lá. Eu estava no terceiro ano, aí minha avó perguntou, o que você quer fazer da vida? Eu já tinha feito o PAS 1 e o PAS 2, mas ainda não sabia o que eu queria. Aí eu falei, avó, não sei. Aí, magicamente, eu fui pesquisar a faculdade de engenharia, eu vi engenharia de software. Aí eu falei, uma boa opção. E foi aí que eu decidi fazer. Não, tipo, teve influência de jogo e tal, mas foi meio na loucura mesmo. Eu falei, vou fazer engenharia de software e vamos ver no que vai dar. Legal. Esse foi seu primeiro contato com a tecnologia? Não. Tipo assim, desde criança eu mexo em computador, eu tive muitos computadores ruins, então, tipo, eu fui mexendo em computador. Que computador que era bom na nossa época? Né? Realmente. Os computadores estão ficando bons agora, 2020 pra frente. Pra trás disso, não. Na época minha mãe tinha um notebook da Positiva, eu matava para instalar Minecraft e jogar com o pessoal. Na época todo mundo tinha computador bonzinho, eu tinha mais ruimzinho, aí otimizava o computador, excluía pasta, tentava piratear Minecraft. Nossa, aí foi aí que eu fui aprendendo a mexer com o computador, enfim. Programar não, mas programar foi mais depois, mas enfim, ficar fazendo esses scriptzinhos e tal. Entendi. Já tinha uma vertente tecnológica lá no começo, mas você queria ser engenheiro civil. E aí veio a oportunidade. Ah, não, beleza, vou então na área da tecnologia. Ok. Mas quais foram, né, os seus maiores desafios nesse início? Algum momento você já pensou em desistir dessa área? O maior desafio que eu tive foi justamente essa questão do PAS. O que acontece? No PAS aqui em Brasília é uma prova de múltiplas competências, né? E especificamente no PAS 3, do terceiro ano do ensino médio, você não pode negativar a prova de inglês. E minha vida inteira eu sempre fiz inglês e tal, e fui muito confiante na prova. A prova de inglês eu fiz, sei lá, em 5 minutos, respondi correndo todas as questões, e chegou o gabarito do PAS 3 e chuta, negativei a prova de inglês. Olha que coisa legal. Aí todos os meus colegas, amigos do ensino médio passaram no UNB, a maioria deles, e eu fui o único que não passou. Aí eu fiquei meio, nossa, que coisa meio ruim, né, cara? Aí eu comecei a questionar a minha existência e tudo. Eu falei, não, cara, não acredito que eu não passei. Todo mundo passou, eu não passei. Aí veio aquela decepção. Foi até na época da pandemia, aquela depressão, cara, até doida. Aí eu jogava CS, todo mundo, passei no PAS, fui pra engenharia de produção, fui pra não sei onde, fui pra não sei onde, e eu ficava calado, só escutando. Não falava nada, eu, não passei. Aí uns amigos meus, eles até comentaram, Távora, não passou e tal, mas tem uma faculdade que tá abrindo e você pode ir pra lá. Aí eu falei, fazer o quê, né? Eu vou ter que ir pra uma faculdade particular, ver se eu consigo desconto, alguma coisa da vida. E inicialmente isso foi muito ruim, porque eu via todo mundo indo pro UNB e eu lá na faculdade particular e tal, vendo todo mundo postando no Instagram, o colégio postando que tal pessoa passou, e eu não estava entre essas pessoas. Então eu questionei muito, tipo, cara, realmente eu sou um cara capacitado, mas no fim das contas só foi vacilo meu mesmo, porque se eu tivesse estudado, se eu tivesse levado a sério, seria outra situação, né? Isso foi uma das coisas que fez eu virar chave, sabe? Tipo, me tornar mais responsável e tal, porque isso foi realmente um baque, cara. É muito ruim a sensação de você ver todo mundo passando e você ficando para trás, cara. Isso é terrível. Aí acabou que eu entrei nessa faculdade particular, que é o EDP,
lá na Zanorte, que é inclusive a faculdade que eu permaneço até hoje, vou me formar nela. E, cara, depois que eu entrei, começou a dar tudo certo. Nos primeiros semestres foi meio ruim, porque o pessoal que fazia ensino médio comigo, alguns entraram inicialmente, porque a chamada da UNB parece que ia ser só na metade do ano. E todo mundo que optou ir para lá e tal. E no decorrer do tempo, de 10 amigos, 10 é exagero, mas se não me engano, eram 4 amigos meus do ensino médio que estavam comigo. Cara, todo mundo saiu e foi para a UNB, eu fiquei lá. Aí o pessoal que foi para a UNB tá lá e eu continuei no DP e, enfim, vou me formar, né? Legal. Tá gostando de onde você tá? Cara, isso foi uma das coisas. Isso é uma coisa muito interessante de comentar. Eu achava que eu ia ficar para trás se eu fizesse faculdade particular, se eu se eu fizesse a pública, eu ia estar na frente, mas no fim das contas, essa infelicidade na época e hoje felicidade foi uma coisa muito importante para a minha carreira profissional, enfim, para tudo. Porque existem amigos meus que eles foram para o UNB, né? Cursaram 2 semestres e abandonaram a faculdade. Entendeu? Porque não tem lá, enfim, não tem internet na faculdade, aí os horários são muito, às vezes, desregulados, porque tem uma fila de prioridade para você pegar matéria, não sei o quê. Então, um curso que teoricamente é para ser 4 anos, quando você vai para lá, você faz em 5, 6, entendeu? E você não consegue, às vezes, pegar estágios justamente por essa dificuldade de ter horários. E estando lá no IDP, tendo a parte só matinal, né, fazendo a faculdade só de manhã, isso me abriu muitos caminhos, entendeu? Fora as atividades extracurriculares que eles disponibilizam lá no IDP. Uma das coisas que, eu não sei se o UNB tem, mas pelo menos nunca ouvi nenhum dos amigos meus comentando sobre isso. Então lá no IDP tem muitas atividades extracurriculares, entendeu? Isso me abriu muitas portas e muitos caminhos. Entendi. Legal. Lavínia? Bom, eu fico muito feliz que hoje você pode rir de tudo isso, tá? Inclusive, eu tô morrendo de rir aqui. Eu falei, deixa eu me concentrar, volta aqui, porque é muito feio da desgraça. Hoje é pra rir, antigamente era pra chorar. Exatamente. Mas que bom que você conseguiu ingressar na faculdade, né? Você não desistiu, poderia ter ido para as drogas, né? Pro jogo, pra alcoólatra, mas não foi isso que aconteceu, né? Graças a Deus. Beleza. E sobre o seu curso, já que você está fazendo, nem terminou ainda, né? Faz pouco tempo que está quente. Eu fiz essa pergunta em outro podcast, outro episódio. Mas qual que é a matéria que você mais gosta e mais usa e que você menos usa e, tipo, nada a ver, isso aqui por mim nem estaria na grade? Existem matérias... Na realidade, não tem uma matéria que eu mais gosto. Tem várias que eu gosto muito e que tipo, faz muito sentido. Matérias que se destacaram principalmente para o meu conhecimento e para a minha evolução como profissional e também curiosidade. Eu sou muito curioso. Uma loucura que aconteceu quando eu comecei a fazer TI é que eu descobri a paixão pela TI, cara. Então, tipo, eu sou muito curioso e eu gosto do que eu aprendo. Então, sei lá, não tô fazendo nada, vou ver um vídeo de Docker, vou ver uma capacitação de PO ou algo do tipo. Isso é algo que eu gosto, entendeu? Então, foi meio que as coisas se casaram sem planejamento. Mas, voltando à questão das matérias. 2 matérias que eu gostei muito foram arquitetura de software, se eu não me engano, eu fiz 2 semestres atrás, o semestre passado, e NoSQL. São matérias mais técnicas. O interessante dessa faculdade em específico, na verdade, não sei se todas as faculdades particulares são assim, até porque eu não entrei em outras, mas a prática é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu sou o tipo de cara que você pode falar 3 horas da teoria, que beleza, eu posso entender, mas você falar a teoria e passar a prática depois é outros 500. Então, se a matéria fosse 100% prática, cara, eu consigo me dar muito bem, porque eu gosto de aplicar conhecimento. Não adianta você só escutar e não aplicar. E uma das coisas que eu gostei dessas matérias foi justamente a prática. Aprendi sobre bancos não relacionais, bancos relacionais, aprendi design patterns e tal. Eu tenho muito esse caráter técnico, eu gosto muito de ter esse domínio técnico sobre tudo isso. Agora, nas matérias que eu não gostei muito, né? Lá na minha faculdade tem as oficinas. Inclusive, tem uma matéria que essa oficina de equipamentos 3D. Eu não gostei muito da parte prática e tal, porque eu não quero mexer com impressora 3D. Eu não queria saber o que era um filamento, eu não quero imprimir nada, entendeu? Nossa, eu achei tão legal essa matéria. Então, eu não gostei, muito dislike essa matéria aí. Mas matérias que eu gostei, tipo, fizeram muito sentido para o que eu faço hoje em dia. Processo de desenvolvimento de software foi uma delas. Manutenção de software foi outra. Enfim,
cada matéria, isso foi uma oportunidade muito interessante que eu tive, que foi ver que a teoria ela faz total sentido com a prática. Então, muitas das coisas que os professores falam em sala, se você não está no mercado de trabalho, você não vai ligar, você vai falar assim, não, isso é inútil. Só que você estar inserido no mercado de trabalho e você ver os professores explicando, você fala, cara, eu passo todo dia por isso no meu emprego, que coisa interessante. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que até o amadurecimento em relação a prestar atenção no professor, porque eu vejo muitos dos meus colegas que eles vêm aqui e falam que isso não vai servir para nada. E eu falo, cara, presta atenção nisso, porque você vai lidar com isso no futuro e você vai se arrepender de não ter prestado atenção, entendeu? Muito boa essa dica valiosa, né, Will? Para todo mundo que faz faculdade de TI, não é obrigatório estágio, né? Mas a gente recomenda aí para ter uma outra visão sobre as aulas, né? Só fazendo nada nisso daí, não é querendo me tirar, mas eu com certeza, se estivesse no lugar deles, eu não prestaria atenção também, sendo 100% sincero. Eu só dou valor porque eu estou inserido no mercado de trabalho, eu sei como é que é. Que maravilha. E você comentou, né, Távora, que você queria fazer outra engenharia, etc e tal, aí você descobriu engenharia de software, e você decidiu seguir na engenharia de software. Mas você chegou a cogitar outros cursos, tipo ADS, na análise de desenvolvimento de sistemas da informação, ou você não, você vou nesse mesmo, vou estar aqui já na minha frente agora. Tipo, sendo sincero, eu vi ciência da computação e tal, eu não quis fazer nenhum tecnólogo, eu quis fazer bacharel, né? Só que entre ciência da computação e engenharia de software tem um nome mais bonito. Aí eu optei por engenharia de software, entendeu? Foi exatamente isso o meu critério de decisão. Eu escolhi por isso. Eu não gosto de pensar muito nas coisas, eu só escolho e falo, bora, deixa a vida me levar, e vou. Stonks. Ótimo, essa daí me quebrou, Will. Pode fazer uma pergunta. Bom, muito legal que você contou até aqui da faculdade, e eu queria saber, né, você acabou comparando, quem tá fazendo estágio, quem tá trabalhando na área vai prestar mais atenção porque enfrenta isso no dia a dia. Como que você achou o seu estágio? Como que você achou o seu emprego atual? Você teve outro emprego antes desse? Me conta um pouquinho mais sobre. Então, isso foi um dos desafios que eu enfrentei durante a graduação também. Cara, eu ficava muito agoniado. Chega um momento que você quer começar a ter as coisas, você quer começar a ter seu dinheiro para sair, porque é muito ruim depender de dinheiro de pai e mãe, entendeu? Então, até eu conseguir meu estágio, eu ficava me punindo muito. Cara, quando eu vou conseguir um estágio, passei, acho que foi 1 ano mandando currículo, não dava certo. Até o momento que eu me inscrevi numa plataforma que eu não lembro qual foi, e consegui um estágio numa empresa de ensino superior, EAD e tal. E teoricamente eu fui contratado para fazer a parte de TI. Só que quando eu cheguei lá, eu virei tipo como é que fala, cara? Um atendente. Eu ficava lá na porta lá do escritóriozinho e eu atendia as pessoas. E o que eu fazia? Eu tô querendo fazer tal curso EAD, quanto é a mensalidade? Qual é a ementa? E eu ficava também fazendo prospecção de clientes no WhatsApp. A única demanda de TI que me passaram foi: pega esse link e transforma em um QR Code. Cara, um código, tu joga no GPT, ele faz um código em 2 minutos e você consegue fazer isso, tá entendendo? Aí eu tava contente lá, né? Eu tava gostando, o pessoal me tratava muito bem, sabe? Eu valorizo muito essa questão de colegas de trabalho e tal. E eu tava gostando de ir lá, e o meu chefe, ele queria já me efetivar, porque ele queria abrir um polo no Núcleo Bandeirante. Na época eu fazia aqui em Águas Claras, ele queria abrir um polo no Núcleo Bandeirante. Ele falou: João, pega a manha de como faz as coisas, que quando você tiver 100%, você vai pro Núcleo Bandeirante, eu te efetivo, vira CLT, você fica ganhando seu dinheirinho e fica fazendo o que você faz aqui. Aí eu falei, talvez seja bom. E existiam vagas que eu já tinha aplicado antes, e uma delas foi a vaga onde eu tô atualmente, né? Na Topaz, New M na época, né? E, cara, eu recebi um e-mail, eu lembro que eu não gostava de fazer, quando tinha esses processos seletivos, eu odiava fazer vídeo. Não gostava de fazer vídeo, quando tinham muitas perguntas, eu só saía editando qualquer coisa, entendeu? Só que, cara, deu um estalo na minha cabeça, eu falei, não, essa daqui eu vou fazer certinho. Peguei, preenchi tudo bonitinho, gravei o vídeo, me apresentei e tal. Na época, eu tinha acabado de sair de um hackathon que minha faculdade ela fez. Então, eu tinha acabado de sair, eu estava mais motivado assim.
também tinha feito, se eu não me engano, eu estava fazendo iniciação científica na faculdade. Isso não foi bem um trabalho, mas foi uma responsabilidade que eu tive que ter, eu ganhei bolsa e tal. Inclusive foi um projeto em realidade virtual, que eu reparei como estudante que o pessoal tinha muita dificuldade em estrutura de dados. E eu gostava demais, e por incrível que pareça era em C. E eu amava codar em C, eu comecei com C. E eu reparava que o pessoal tinha muita dificuldade de estrutura de dados. E eu vim com a ideia com um professor meu da gente fazer um jogo em realidade virtual para simular a estrutura de dados. Então, lista encadeada, duplamente encadeada, fila, pilha e tudo isso. E a gente fez um jogo em realidade virtual. Mas mais tarde eu entro nesse mérito, né? Aí, eu até me perdi onde é que eu estava mesmo. Aí eu peguei e recebi a resposta da New M. E falei, cara, nem vou responder isso, eu tô quase sendo efetivado indo pro Núcleo Bandeirante. Aí um amigo meu na faculdade, ele, larga de ser burro, cara, preenche isso daí. Eu falei, não, cara, uma preguiça. Ele, não, preenche isso daí. Aí eu falei, tá bom, eu vou preencher. Aí na época tinha o GPT, só que inicialmente eu fui muito contra a IA, né? Porque eu falava, não, isso é coisa de gente preguiçosa. E respondi na moral e tal, enviei. E quando eu completei um mês nesse primeiro estágio que eu peguei, o pessoal da New me mandou mensagem, falou, gostamos do seu perfil, você quer entrar? Eu lembro que na época eu nem sabia que era home office, eu falei, não, beleza, vamos ver. Aí eles falaram, não, é home office, bora, na hora. Aí acabou que foi isso. Foi isso daí. Bacana, legal. E aí você entrou então como estágio, né? Estágio em quê? Análise de sistemas, analista de sistemas. Legal. E o que faz o analista de sistemas? Na época, eu vou começar. Isso também é uma coisa muito engraçada. Na época, eu falei, você é analista de sistemas. Entrei o que o analista de sistemas faz? Eu não sabia, eu descobri trabalhando. Eu não pesquisei, não fiz nada. Só cheguei lá e falei, vamos trabalhar. Cara, o analista de sistemas, ele é meio que a ponte entre o desenvolvedor e o cliente. O que ele faz? Traduzir as necessidades do cliente para o desenvolvedor. O analista de sistemas, ele tem uma pegada mais técnica. Então, muitas das documentações que ele faz é uma pegada muito técnica, então ele descreve tabelas, etc. Fora que de vez em quando tem umas responsabilidades de gestão, saber lidar com problemas, e diversas outras coisas que no dia a dia a gente vai fazendo, né? Legal, entendi. No seu estágio, você acha que você cresceu? 100%. Quando eu entrei, até hoje eu tenho esse perfil um pouco tímido, mas quando eu entrei, meu perfil era muito, muito, muito tímido. Então, eu tinha vergonha de me comunicar com as pessoas. Eu ia apresentar na faculdade, me dava dor de barriga, começava a suar frio, ficava branco. E era muito ruim, cara. Para mim, apresentar era a pior coisa do mundo. Se eu pudesse fugir de apresentação, eu fugia. Aí, quando eu fui para esse estágio, obrigatoriamente, você tem que entrar em call com o cliente. Tem vezes que você tem que assumir a responsabilidade de resolver um problema, ou coordenar a equipe, ou, enfim, todas essas questões. E esse estágio me ajudou nisso. Cara, a timidez que eu tinha acabou meio que indo embora. Hoje em dia ainda tenho, querendo ou não, dá um nervosismo aqui ou ali. Mas, cara, me deu muita confiança de, enfim, crescer e me comunicar melhor, ter uma fala melhor, porque, querendo ou não, todo dia no seu trabalho você exercita isso. Então, você vai entrar em calma com o cliente, você não vai ficar falando gíria, você tem que falar de uma forma correta, e, enfim, coordenar a equipe, diversas pessoas, isso me ajudou demais, 100% mesmo. Eu tenho uma pergunta ótima, né? Então, Távora, você está comentando da timidez, né? Você perdeu a timidez. E para vir aqui gravar o podcast hoje com a gente, como você está se sentindo? Sem timidez, né? Zero, assim, vergonha zero na sua cara. Porque, assim, a gente já tem mais intimidade, é mais de boa, mas eu confesso que antes da gente entrar em carro eu fiquei um pouco nervoso. Mas de resto, de boa. Legal, muito bom. E eu queria saber, Távora, você entrou como estágio em análise de sistemas, né? Analista de sistemas. E agora você foi contratado e teve uma mudança de cultura e passou a ser chamado de PO. O que é um PO? O que o PO faz? O PO, ele cuida mais da parte negocial, né? Ele é o dono do produto, então ele se preocupa como o produto vai funcionar. Continua aquela questão dele meio que traduzir o que o cliente quer, mas lógico que com a visão do PO, porque querendo ou não, ele é um dos donos do produto. Então, não só traduzir, mas enfim, se preocupar com o produto e dar também sua sugestão. Querendo ou não, é Product Owner, dono do produto. Legal. E como que a sua bagagem técnica, porque você, querendo ou não, você é uma pessoa muito técnica, ela influencia ou facilita esse trabalho de PO?
Então, o que eu sinto que essa bagagem técnica facilita é que muitas vezes os clientes eles vêm com a sugestão e eu não penso somente na parte negocial, lógico, tem que obrigatoriamente pensar na parte negocial, mas eu vou além e penso na parte técnica. Então, eu me imagino na pele do desenvolvedor. Pô, vou chegar com esse requisito para um desenvolvedor. Imagine o quão difícil vai ser. A arquitetura do sistema vai atender isso, então eu tenho todo esse jogo de cintura na hora de conversar com o cliente. Falo, pô, essa solução não é tão boa. E se a gente fizer de tal forma? Então, meio dou uma mudada de forma que atenda tanto os critérios técnicos quanto os negociais, entendeu? E o que você mudou na sua forma de pensar depois que você assumiu esse papel? Eu sinto, que nem eu falei, eu fiquei menos tímido, muito mais responsabilidade. Eu sinto que, querendo ou não, quando você assume esse papel de você conversar com o cliente, você trazer os requisitos negociais para os desenvolvedores é algo de grande peso. Tem até um gráfico de um livro que eu vi há muito tempo, que o professor me mostrou em aula, que mostram em que momento é mais custoso você errar. Então, se você erra na parte dos requisitos ali, que você está coletando os requisitos e traduz errado o que o cliente quer, ou você faz de uma forma errada e passa para os desenvolvedores, cara, É o efeito bola de vai neve. passar, exatamente, vai passar por toda a squad para chegar no cliente e ele falar, tá errado. Olha o tanto de passos que teve, que esse erro passou, e o problemão que vai dar. No decorrer desse passo a passo, quanto mais perto do cliente, menos pior. Agora, você errar na fase inicial, isso para qualquer coisa da vida. Se você erra no início, já era. Vai dar problema. E não vai ser um problema pequeno, vai ser um problema muito grande. Então, isso é uma responsabilidade gigantesca, cara. Gigantesca mesmo. Então, quando eu troco ideia com o cliente, quando eu converso com o cliente, eu sempre busco reafirmar. Uma coisa que desde o início eu levo no coração mesmo que a pergunta seja, tipo, você considera ela burra, faça, entendeu? Você pode tomar uma patada, mas faça a pergunta. É melhor você fazer uma pergunta burra, que você está em dúvida, do que você deixar aberta a interpretações. Tem uma palavra que ela fala que não pode deixar aberta a interpretações. Eu esqueci o... Ambiguidade. Também tem essa, mas é uma específica. Tem muito tempo que eu vi ela, enfim. Mas nunca pode deixar aberta a interpretações. Você tem que ser claro, muito claro. Então, o que você entende, o desenvolvedor tem que entender. Então, isso é uma das coisas que eu faço muito. Cara, você tá com dúvida nisso? Tô. Tira a dúvida pelo chat ou não? Vamos entrar em calma que eu vou te explicar isso. Porque você ter uma conversa somente por um chat é totalmente diferente de você fazer uma reunião e você expressar o que você entendeu. Então, às vezes, o cara fala, beleza, entendi. Aí você entra em calma e fala, cara, me explica. Eu faço isso muito, entendeu? Então, isso. Agora me fala o que vocês entenderam. Aí o cara explica... Aquilo. Exatamente. aquilo. Não, negativo. Vou explicar de novo. Aí, é isso, cara. É meio chato, às vezes, de ficar nesse negócio repetitivo? Mas se você não fizer isso, você não tá garantindo que vai dar certo. Tá Tem uma frase boa. O óbvio, se ele é óbvio, ele precisa ser dito. Né? Às vezes a gente esquece disso e faz total sentido. Né? Quando a gente está na área de produto, você bem mencionou, né? É uma baita responsabilidade, porque se a gente errar no início, ferra com todo o planejamento. Né? E como que você lida com as demandas e as indecisões dos stakeholders, né? Dos clientes, dos gerentes de projetos, dos desenvolvedores? Como que você lida com essas indecisões de todo mundo? Cara, eu sou o tipo de cara que eu busco ser muito certeiro, sabe? Tipo, não ficar delongando muito, porque é isso, porque é aquilo. Não, eu dou sugestão e falo, vamos fazer isso? Ou eu busco explorar o que as pessoas pensam. Então, se a gente seguir esse caminho, vai dar o quê? Se a gente seguir esse aqui, vai dar o quê? Baseado nisso, eu ajudo também com a parte... crítica minha também, né? Vejo as duas opções que ele dá. Se eu tiver conhecimento, eu tento auxiliar de alguma forma. Se não, enfim, chama alguém que possa ajudar. Eu nunca gosto de ficar parado no mesmo ponto muito tempo, porque isso é muito ruim e é frustrante, querendo ou não. Você tá parado, é frustrante você estar parado por um problema. Então, às vezes, o que eu acho que falta muito nas pessoas, principalmente na área de TI e, enfim, na faculdade, é proatividade. Cara, tô com um problema, aí a pessoa fica, a gente tá com um problema. Não sei se você já viu aquele meme, tem que resolver. Alguém tem que resolver. Tipo isso, entendeu? Eu odeio que isso. A gente gosta muito, pelo menos eu e a Lavínia, é direcionar problemas. Você tem um problema? Deixa que eu direciono. Vá por ali.
né? Então, eu sou mais do perfil que eu sou meio controlador em relação a isso. Você tem um problema? Cara, me dá esse problema aqui, vamos resolver? Aí eu pego na mão desse aqui, pego na mão desse aqui, vamos resolver? Eu quero resolver esse problema com vocês. agora Entendeu? o problema é meu. Agora o problema é meu. Você vai a gente resolver o vai meu resolver. problema. Entendi. Eu sou meio egoísta nessas situações. Então, sempre que dá problema, eu quero estar no meio e ajudar a resolver e falar assim, cara, a gente resolveu de tal forma, entendeu? Entendi. E o que você considera essencial para alguém ser bom PO hoje em dia? Proatividade, eu acho que não só para ser PO, mas qualquer coisa que você fizer na sua vida, proatividade é o primeiro passo. Então, ser proativo, ter uma boa comunicação, também outra coisa que eu vou falar que é para qualquer coisa na vida, ser aberto às críticas. Então, cara, eu sou muito aberto às críticas, mesmo que elas sejam dolorosas. Uma coisa que eu gosto de receber críticas, justamente para ter esse feedback, saber, cara, o que eu tô errando, o que eu posso melhorar. Até porque você não pode abraçar o mundo, né? Então, você tentar ser egoísta com conhecimento e tal, então você sempre tem mais a aprender. Então, sempre buscar feedback das pessoas. Recebeu muita crítica? Cara, recebi algumas. algumas críticas. Você sente... E também fui muito atrás de feedback. Por exemplo, teve uma época que um desenvolvedor, que um analista pleno, entrou no projeto, eu ficava muito no pé dele, querendo dica, feedback. Cara, essa reunião, o que você achou? Fui bem? Não fui? O que eu posso melhorar? O que você tem de dica pra mim? E tudo que ele falava eu levava muito pro coração, sabe? Então, eu sempre buscava melhorar. Não adianta você escutar e não aplicar o que você escutou. É tipo... entra por um ouvido e sai pelo outro, não dá certo. Mas sempre com críticas construtivas, né? Nenhuma crítica destrutiva, né? Legal. E você estava comentando, né, que é desafiador, né, essa posição de PO e tá com uma baita responsabilidade em colher o requisito. Me conta um desafio marcante que você enfrentou como PO e como que você superou ele. Do tempo que eu tenho atuado como PO, tiveram diversos desafios, mas que foram fáceis de resolver. Hoje eu estou com um desafio que eu busco superar ele daqui a um tempo, que é aplicar lá o AD em uma determinada administradora, e isso é um desafio e tanto, porque se delongou muito tempo esse assunto, e eu tive que estudar muito para entender o que estava acontecendo e ter o domínio de conduzir tudo, entendeu? Então isso é um baita desafio que eu estou tendo e colaborou também muito para o meu crescimento profissional, entendeu? Legal. Quando você vê um desafio, você busca entender sobre aquele desafio para aí sim você poder atacar ele, né? Exatamente. Eu acho que tudo, até, por exemplo, quando a gente vai apresentar, a gente tem que ter domínio do que tá falando. Então não adianta eu coletar um requisito e falar, beleza, vamos fazer, e não saber nada dele, entendeu? Até para argumentar e tal, você tem que correr atrás. Legal. E me conta, você já teve um projeto ou um momento que te deu orgulho e te motivou a continuar? Sim. Falando especificamente do trabalho ou, enfim, momentos da vida? Pode ser momentos da vida, tudo bem. Tá. Uma coisa que me motivou muito foi até o hackathon que eu comentei lá no início, que, enfim, eu fiz parte desse hackathon. Quando eu entrei nele, cara, eu não sabia o que era uma API, não sabia o que era requisito, não sabia de nada. Literalmente nada. O pessoal chegou, ó, quero uma solução para isso daqui. Eu não sabia codar, não sabia fazer um site, sabia que existia o HTML e o CSS, nunca usei, nunca tinha usado, e tava meio que todo mundo no mesmo nível, tinha umas pessoas que estavam bem à frente da gente, eles disponibilizaram a API, e o hackathon lá é de 24 horas, então, se não me engano, a gente começou, sei lá, às 6 da tarde, e foi até 6 da tarde do outro dia, viradão, e eles deram energético. Nesse hackathon eu bebi uns 25 Red Bulls assim, e o meu time desistiu, falou assim, não, isso daí não vai dar certo, não vai dar para entregar. Aí eu falei, cara, eu saí de Águas Claras e fui pra Asa Norte, é um chão, não um chão gigantesco, mas é um chãozinho bom. Eu falei, não gastei minha gasolina à toa, agora eu vou fazer isso que dá certo. Aí sentei na cadeira, tomando energético a madrugada toda, tomando energético, com a ajuda do GPT na época, também o GPT tava começando, fiz um código em Python com Fast API, não sei o quê, e no fim das contas deu certo. Meu time venceu, a gente ficou em primeiro lugar, e o pessoal, quando eles chegaram de manhã, eles ficaram impressionados, porque quando eles saíram não tinha nada. Meu grupo todo foi embora, eram 5 pessoas, o grupo todo foi embora. Quando eles chegaram de manhã, eles...
Távora, você fez isso tudo? Eu falei, meu irmão, eu não gastei minha gasolina da tua, não. Já acabei agora. Já acabei. Aí todo mundo começou a ficar pilhado também, né? Às vezes o que falta nesses grupos é uma figura que puxa a mão de todo mundo e fala, vamos lá. E eu fui essa figura nesse momento. Eu falei, ó, fiz, vamos entregar, vamos apresentar? Aí eles falou, Távora, senta aí, velho. E deixa que a gente apresenta. Eu tava morto, velho. Eu tava morrendo assim. Era tanta energia que meu coração tava pulando assim. Mas foi massa. Aí depois acho que eu ganhei. Antes de você continuar, essa atitude sua, nesse ponto, ela define muito quem você é. Porque esse é um estilo de liderança, né? Você é uma liderança inspiradora. Então, muito do que você faz para você ou para mostrar resultado, você acaba inspirando as outras pessoas para que elas te acompanhem. Então, esse relato foi uma prova viva disso. Parabéns. Foi, obrigado. O interessante comentar também é que depois que teve essa situação toda, cara, eu tava muito morto. Aí depois que a gente ganhou, cara, foi uma emoção assim, eu falei, caraca, ganhei. Aí saí pra tomar uma depois, aí foi loucura. Passei 2 dias virado. Foi massa, mas foi pra comemorar. Advogado. Bom, parabéns, tá? Realmente é exemplo de liderança. Né? Pega e faz. Go Horse. Vamos fazer. Exatamente. Lavínia, perguntas difíceis hoje? Perguntas, não, o Távora me fez rir muito. Uma pena da alma dele. Mas eu vou fazer aquela pergunta que eu já preparei aqui, né, Távora? Você falou para ser um analista, um bom analista, a gente precisa entender realmente o que é para ser feito, entender tudo de ponta a ponta, para poder passar isso com clareza para o próximo e vira um telefone sem fio, E eu queria saber como é que você desenvolveu habilidades, se você já nasceu com isso que a gente vê, né, que você é nato em várias coisas, né, como péssimas decisões, né, nato também em liderança, né, mas como você desenvolveu essa habilidade de interpretar o que os clientes querem, mesmo sabendo que eles não sabem exatamente pedir, né, então eles pedem uma coisa, foi uma solicitação de não sei o quê, mas na verdade não é sobre isso, é sobre uma outra causa raiz que a gente tem que entender aquilo. Como você desenvolve essas habilidades? Então, eu sinto que às vezes você tem o talento e se você não pratica esse talento, você não desenvolve ele. Essa questão de, tipo, ter um pensamento analítico e querer entender a raiz das coisas sempre foi algo que eu tenho desde sempre, entendeu? Então, lógico, tem como você desenvolver essa habilidade, vai demorar mais. Tem até aquela história do Messi, do Cristiano Ronaldo, não sei quem treinou e quem nasceu com talento, enfim. Mas foi algo que tipo, eu sempre tive e com o trabalho, com a prática e com o dia a dia, você vai desenvolvendo muito essas habilidades. E querendo ou não, com o tempo que você conhece o sistema, você vai conhecendo sobre os softwares, sobre tudo, existem coisas que acontecem que são muito padrão. Então, aconteceu isso com tal cliente. Aí acontece uma coisa com outro cliente, você fala, eu já vi isso em algum lugar. Aí as coisas se tornam mais rápidas de resolverem. Lógico que inicialmente sofri muito, penei muito, até entender tudo, foi muito difícil. Mas a partir do momento que você tem esse pensamento analítico, troca ideias com os clientes, vê várias formas de resolver, porque inicialmente você começa com as demandas e você tem meio que a mente fechada. Com o tempo você vai abrindo sua mente, né, sua cabeça lá, e consegue pensar em várias possibilidades, porque você já viu outras pessoas atuando, você viu como elas resolveram, enfim, são várias e várias coisas, mas lógico, nunca vai ser algo que isso eu levo muito no coração, nunca vai ser algo que vai ser mérito só meu. Então, muitas das coisas que eu desenvolvi hoje, que eu sou hoje, foi por conta de diversas pessoas que passaram, me dando dicas. Então, você sempre tem que estar aberto a novos conhecimentos, entendeu? E correr atrás também, entendeu? Então, toda vez que eu vejo alguém que tem mais domínio do que eu em um determinado assunto ou numa determinada coisa, eu sempre vou atrás e busco ao máximo, explicar a pessoa ao máximo para roubar o conhecimento dela. Eu até falo isso quando eu troco ideia com o pessoal. Ó, eu tô aqui com você, eu quero roubar seu conhecimento ao máximo. Roubar não, né? Mas aprender com ele, entendeu? Com a pessoa. Que bonitinho, muito fofo. E realmente a prática. Você falando, eu lembrei que eu já li aquele livro do Dale Carnegie, né? De fazer amigos, influenciar pessoas. Aí eu fui ver os outros dele, tinham como falar em público, encantar pessoas, alguma coisa assim.
E eu lembro que eu abri o livro, as primeiras páginas. Se você quer aprender a falar em público, você precisa praticar e falar em público. Aí eu fechei o livro, não li mais. Mas realmente, com a prática, né, que a gente aprende a lidar com essas coisas e desenvolver essa parte de analisar o problema, entender e buscar uma solução para aquilo, né? Não só passar, olha, pediu isso, passa, sem entender realmente o que é. Exatamente. Muito bom, tá? E aí, Will, você que chega no finalmente, eu quero saber dos hobbies do Távoro. Acho que eu ainda não. Ansioso para saber também. Você comentou que você trabalhou presencial e atualmente você está como home office. E por ser home office, você se sente de alguma forma longe ou mais perto das pessoas com quem você atua? Cara, isso é até interessante comentar. Foi algo que eu conversei com um amigo meu um dia desses. Tem um amigo meu que ele trabalha num cowork lá, né? Que são diversas empresas lá, e o chefe dele não se importa que ele leve pessoas para lá, amigos, etc., para trabalhar lá. E eu reparei que, antigamente, quando eu trabalhava presencial, eu tive um mês só de contato com o pessoal. Era eu e mais um rapaz, entendeu? E quando eu fui para esse cowork, você querendo ou não, você sente a falta do contato com pessoas, entendeu? Então, você não tem um amigo do seu lado para você, sei lá, você tá estressado, você vai conversar baboseira com ele, falar qualquer coisa, entendeu? Às vezes no home office, essa falta desse contato, o home office é muito bom, isso é inegável, cara, é excelente, você não ter que gastar gasolina para sair de casa, não ter estresse de pegar trânsito, sei lá, de sofrer um acidente no caminho, tudo isso, tem todos esses benefícios, mas sempre tem a falta daquele contato com pessoas, entendeu? Isso é uma coisa que até me preocupa, porque eu tenho medo de me formar e perder esse contato com pessoas, porque atualmente eu vou de manhã para a faculdade, tem o tempo que eu vou, sento lá fora no intervalo, a gente fica falando baboseira, enfim, fica conversando na aula, mas o home office eu acho que carece um pouco, a gente sente falta desse contato humano, sabe? Por exemplo, eu trabalho com você, trabalho com a Lavínia, nunca vi vocês pessoalmente, mas é algo que eu queria muito fazer, entendeu? A gente vai, tranquilo. Como eu adoro mencionar em todo episódio que a gente fala de home office, né? Adoro mencionar como a nossa geração está perdendo a humanidade com quanto home office a gente tem, que as pessoas ainda acham, estão transformando umas as outras em robôs, estão perdendo a empatia pelas pessoas. Então, você entra numa call, você começa a ser mais rude, mais grosso, você desliga e acaba você não tá mais olhando no rosto daquela pessoa. Então, tem muita coisa que a pessoa faz no home office hoje que nunca faria pessoalmente, porque é antiético, porque é falta de respeito, não tem empatia. E eu acho muito achado que a gente tem que melhorar essa cultura do home office, lembrar que a gente é gente, e que não é porque eu tô em casa o dia inteiro que eu vou trabalhar 8 horas seguidas na frente do computador, sem bater papo com ninguém, sem conversar com ninguém. Tá certo, tá? Obrigada. Exatamente. Uma coisa também muito louca é que, por exemplo, eu tô 2 anos lá na UM, na Topaz agora, né? Tem gente que nunca nem abriu a câmera, eu nunca vi a cara da pessoa. Isso é uma coisa que, tipo, cara, falta, saca? Desde o início eu abri minha câmera, porque quem não é visto não é lembrado. Eu acho que no treinamento que me falaram isso. Quem não é visto não é lembrado. E não só isso, mas, cara, você quer ver a pessoa, você quer ver como ela tá, entendeu? Foi que nem você falou no presencial, por exemplo, tem uma pessoa que tá mal e você só pela feição dela repara. E no home office você não tem isso. Às vezes você quer ajudar a pessoa, ela é muito sua amiga, mas no home office você não tem esse toque, esse cuidado, entendeu? De ver como é que a pessoa tá e tal. Sim, e esse daí é, pra mim, a pior parte do home office. Realmente, o home office é muito bom, mas nós somos robôs, né, gente? Bom, fora da área de tecnologia, o que você curte fazer? Cara, eu fazia powerlifting, né? Eu quero levantamento de peso, terra, supino e agachamento. Porém, quando eu comecei a trabalhar, eu dei uma parada com isso, que, enfim, faculdade, trabalho, acaba que não sobra muito tempo. Um pouco também por vacilo meu, mas dava para eu fazer isso. Talvez eu virasse um zumbi, mas com o tempo, com a rotina, você se acostuma e acaba fazendo tudo direitinho. Organização, tem vezes, momentos que a gente não consegue ser 100% organizado, né? Estou buscando tempo para voltar a fazer isso, porque eu gostava demais. Gosto de colecionar óculos também, da Oakley, sou apaixonado, então boa parte do meu dinheiro vai para isso. E gosto de mexer com som de carro, então é isso. Tem um somzinho montado e de vez em quando eu invento umas coisas. Quero mexer com som, vou montar um som aqui no meu computador. Compro os alto-falantes, compro as caixas, faço a instalação e dou uma brincada. Você que ajudou eu a comprar um som aqui pro meu quarto, então a indicação é boa. Velho, a capa desse episódio que você vai ter que fazer uma montagem de gente de Oakley.
Mandar pro Sedex aí pra vocês tiram a foto e me devolvem. Boa. Cara, você tem alguma recomendação de curso, livro, perfil no LinkedIn? LinkedIn, sendo sincero, eu não uso muito. De vez em quando eu posto uns Tá trabalhinhos certo. que eu faço e tal. Curso, eu também não sou muito o cara que consome o curso. Eu pego as informações daqui e dali. Então, eu quero aprender sobre isso daqui. Vejo 5 minutos no vídeo, vejo outro vídeo, 10 minutos. Interessante. Jogo no GPT, ele também me falou isso. E como é que é? De grão em grão a galinha enche o papo. Então eu vou pegando informação daqui e dali e aprendo uma hora, entendeu? Porque, querendo ou não, às vezes é muito direcionado. QQC, né? Quem quer consegue. Exatamente. Aí eu vou atrás das coisas. Indicação de livro tem muitos. Eu estou atualmente fazendo o referencial bibliográfico do TCC. Tem muitos livros que eu estou gostando de ler, cara, que é o Clean Architecture, Clean Code, esses clássicos de TI, refatoração, trabalho eficaz com código legado, programador pragmático, são os que eu estou lendo e estou gostando demais, sabe? Legal. Bastante. E você tem uma dica específica para quem tá pensando em seguir como PO? Cara, eu acho que a dica que eu vou dar não serve só para o PO, mas para tudo. Tipo, não desista, vai atrás, hora dá certo. Uma coisa que meu mãe me falou na época, que inclusive eu comentei que eu estava muito frustrado, que eu não estava conseguindo estágio, que eu ficava realmente frustrado. Certas coisas me frustram, né? E essa foi uma delas, né? Tipo, não estou conseguindo estágio, quero ganhar dinheiro. Cara, chega de depender de dinheiro do meu pai e da minha mãe. Chega de pedir 50 conto para sair, entendeu? Isso, cara, eu odiava isso. E eu ficava muito, muito frustrado com isso. Aí eu falei, mãe, que saco, velho, não tô conseguindo estágio. Ela falou, cara, João, calma, que é tudo no tempo de Deus, uma hora dá certo. Então, ser persistente, não deixar a peteca cair, uma hora dá certo. Então, a insistência é bom. Aí sim, cara, adorei que ele falou assim, não peça mais esmola pros seus pais, peça esmola pra empresa privada. Exatamente. Bom, e eu acho que agora a gente encerra, né? Mas antes de encerrar, queria agradecer a sua participação. Senhor Távora, eu venho te acompanhando desde o momento que você veio como estagiário, né? E acompanhei você de cá até você ser efetivado e a sua evolução nessa carreira. Então, meus parabéns. De fato, você é outra pessoa, desde aquela primeira figura que eu vi até hoje. Você se tornou... Você já era alguém responsável, mas agora você é a caricatura dessa pessoa responsável. Você é a encarnação da organização e você consegue resolver os problemas, né? Na verdade, quando você fala que você assume os problemas, quando você assume a responsabilidade, de fato você assume a responsabilidade. Você dá a mãozinha ali e você consegue resolver as coisas. Então, parabéns por ser assim. Eu acredito que você vai longe pela mentalidade que você tem, e não somente pela mentalidade, não somente pelo potencial, mas também por usufruir desse potencial. Então, você não somente parece, você é. Então, parabéns por isso e continue assim. Ai, que bonitinho. momento emoção. Eu gostaria de agradecer também. Lavínia, você quer falar? Eu, no final, não, você pode, eu ia, mas agora também não quero mais. Perdeu. Tô usando, fala aí, pô. Aí no final eu faço. Vocês viram como o Távora é muito educado, né? Ele deixa ali, né? Primeiras damas. Primeiro, né? Ele é super educação, a gente já viu que tem uma... Brincadeira, Távora. Mas é o que o Will comentou, tá? Você evoluiu pra caramba. E assim, eu sempre já tenho assim, uma carreira de 5, 6 anos, né? É difícil a gente encontrar pessoas que a gente gosta de chamar carinhosamente de prodígio, né? Que é igual você que ingressa na faculdade, já chega metendo louco, muita vontade, produtividade, vontade de aprender de verdade e aprende de verdade, né? Ainda só ter a vontade, você tem que praticar, você tem que querer evoluir, é o que você falou, né? Eu busco feedback para ver o que eu tô errando, o que eu tô acertando, e eu me inspiro em pessoas que têm um conhecimento maior em certas áreas e outras coisas. Então, você absorve tudo isso. E é difícil achar pessoas assim, né? É muito difícil. Então, o seu crescimento é uma curva de aprendizagem fora do normal, do padrão, né? Sempre falei isso pro Will também. Você tá de parabéns, entendeu? Tá de parabéns. E nós agradecemos muito a sua presença aqui. Como sempre, foi um episódio que eu ri muito. Tava no mudo, gente, mas vocês vão ver que eu tava rindo muito. E continua sendo sempre assim, viu, Távora? Beleza. Bem responsável e levando as suas responsabilidades muito a sério. E com leveza. Com leveza. Com burnout também, muita energia que eu pensei. Pode deixar.
Eu queria agradecer o convite que vocês fizeram para mim. Achei bem interessante, né? Até para vocês me conhecerem melhor, que eu acho que, por exemplo, essa parte do NBA e tal, eu nunca tinha comentado com ninguém de vocês, e é bem legal de poder compartilhar isso também, não só para vocês, mas para quem for assistir, ver que certos momentos são difíceis e tudo depende de como você lida. O que eu faço é seguir, eu não fico pensando muito. Mas, como eu já falei isso diversas vezes para você, Will, muitas das coisas que eu sou hoje foi porque você me deu muita abertura, né, para isso. Então, você me ajudou muito a crescer pessoalmente. Tanto você, enfim, a Lavínia, eu nunca tive tanto contato assim, mas as dicas também, ela já me ajudou demais no projeto. E, assim como todos que passaram por lá e me deram certo apoio. Então, eu acho que hoje o que eu sou e o conhecimento que eu tenho não é fruto só do meu esforço, mas da gentileza dos outros de estarem ali, de pegarem na minha mão e falar, Távora, vamos lá, entendeu? E de serem solícitos em explicar e ter paciência comigo. Porque, lógico, toda vez que alguém está aprendendo é muito complicado de início pegar tudo. E muitas vezes a paciência da pessoa com a outra ajuda demais, entendeu? Isso é uma coisa que fez eu ser quem eu sou e pretendo continuar com isso e evoluir ainda mais, né? Então, agradecer o Will, Lavínia, valeu. Então, ele comentando assim, não, porque a pessoa solidária, né, paciente, eu lembrando de todas as conversas que eu tive com o Távora, todas eu tava brava com alguma coisa, que pelo amor de Deus, que perder pororó. Né, nem parece que sou boazinha assim. Pra compensar, eu sou sempre paciente, né, na medida do possível. Muito bom. Obrigado, Távora. Obrigado, Lavínia. E é isso, gente. Então, nos vemos no próximo episódio. Vou deixar o link aí pro pessoal seguir e até. Deixem o like, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Falou, valeu, tchau, tchau. Não. Falou.